Ouça agora uma palavra de fé, com o pastor Rogério Postigo. Vamos lá para o livro de Deuteronômio, capítulo de número 12. Deuteronômio 12. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Ele começa no verso de número 1 dizendo: estes são os estatutos e os juízos que terei cuidado de fazer na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Totalmente destruireis. Quem? Todos os lugares onde as nações que possuireis serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore verde. E derrubareis os seus altares, e quebrareis as suas estátuas, e os seus bosques queimareis a fogo, e abatereis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome naquele lugar. Assim não fareis para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e ali vivereis. Diga glória a Deus. Olha para mim aqui, por favor. O Evangelho não é um lugar de comodidade, é um lugar de confronto. O Evangelho nos confronta. Deus diz assim que nós temos que vir a Ele como nós estamos, mas não iremos permanecer como estamos. Nós precisamos de mudanças na nossa vida. Amém, pessoal? Precisamos. No Evangelho não é para a gente vir da idolatria e continuar sendo idólatra. Não é para a gente vir da prostituição e continuar vivendo na prostituição. Não é para a gente vir da mentira e continuar sendo mentiroso. No Evangelho, nós devemos vir como estamos, mas não podemos permanecer como estamos. Porque na terra que nós passamos a possuir, nós não podemos continuar vivendo como vivíamos. Amém? Não podemos. Temos que decidir a quem iremos servir. Se serviremos o Senhor Todo-Poderoso ou não. Sabe, existem pessoas que às vezes chegam para nós, pastores, e dizem assim: pastor, o senhor pode orar por mim? Tem gente que não sabe nem pelo que está pedindo oração. E eu estou falando isso para tentar te ajudar a entender. E também, ao mesmo tempo, para ajudar você a crescer espiritualmente. Tem gente que chega: pastor, ora por mim. Você pergunta: pelo que você quer que eu ore? Que Deus me abençoe. É tão vago isso. A pessoa não tem propósito. Alguns outros chegam: pastor, ora por mim. Pelo que você quer que eu ore? Eu quero que o senhor ore pela minha vida sentimental. Tá bom. Mas como é que está a sua vida sentimental? Ah, pastor, eu estou namorando com a pessoa e a gente está tendo alguns problemas e tal. Veja bem, irmãos, não adianta eu chegar e fazer a oração: meu Deus, abençoe a vida sentimental dessa pessoa. Ajuda ela a se entender com o namorado, ou ele a se entender com a namorada. Abençoe a vida sentimental dessa pessoa. Se a vida sentimental dessa pessoa não estiver de acordo com a palavra, essa oração só surtirá efeito se ela estiver de acordo com a palavra. Quem é a palavra? É Jesus. Quem é Jesus, como nós estamos aprendendo aqui hoje? Ele é a porta. Para você sair de uma situação, de um conflito, de
dores na sua alma, de um relacionamento que não está bem sucedido, para viver um relacionamento bem sucedido, você tem que passar pela porta. Tem que passar pela porta. Então tem que estar de acordo com a palavra. Apenas eu fizer uma oração, meu Deus, abençoa a vida sentimental dessa pessoa, e orar, e clamar, e jejuar, e pedir, e clamar, e suplicar a Deus o milagre. Mas se esse casal, o relacionamento não está de acordo com a palavra, não vai ter bênção não. Não vai não. Aí eu pergunto para essa moça: esse rapaz é evangélico? Pastor, olha, ele é maravilhoso. Ele é uma pessoa maravilhosa. Olha, é uma pessoa trabalhadora, estudiosa, sabe, trata bem os seus pais. Eu não estou perguntando isso. Ele é evangélico? Olha, pastor, só falta se converter. Está de acordo com a palavra? Está de acordo com a palavra? Que comunhão há entre a luz e as trevas? Tem comunhão? Tem comunhão entre Cristo e Belial? Não tem. Então essa oração vai ter resposta? Vai ter resposta? Essa pessoa vai sair desse ambiente para um ambiente transformador? Não, não vai. Não vai. Pode fazer a oração e a pessoa vai sair feliz. Ah, o pastor orou por mim. E não vai receber nada. Nada. Porque não é de acordo com a palavra. Não tem resposta se não tiver de acordo com a palavra. Entende? Pastor, ora pela minha empresa. Ora, pastor, pela minha vida financeira. Olha, eu estou precisando prosperar. Você é fiel dizimista? Olha, pastor, as coisas não estão muito boas atualmente. Então, sabe, esses meses assim, esses últimos meses, eu não tenho conseguido ser fiel. Vai ter bênção? Não vai. Está de acordo com a palavra? Não está. Você está pagando os seus impostos devidamente? Ou você está burlando a lei? Ah, pastor, mas quem é que aguenta pagar imposto nesse país? Verdade. Realmente é absurdo os impostos que se pagam nesse país. Mas Jesus falou: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é. Como é que eu quero passar pela porta? Presta atenção. Jesus falou que a porta é o quê? Alguém lembra? A porta é o quê? Ah, a porta é estreita. E o caminho é o quê? Apertado. Então por essa porta ninguém consegue passar se não se ajustar ao que ela fala. Você não sai desse ambiente opressor para um ambiente libertador. Você não sai deste ambiente de vitória, de derrota, para um ambiente de vitória, se você não se adequar ao que a porta fala. A porta é Jesus. Eu quero entrar no céu. Para entrar no céu eu tenho que passar pela porta. Mas como é que eu quero entrar no céu no pecado? Na mentira, no engano, na prostituição. A porta quem é? É Jesus. Eu não consigo passar por essa porta, meu irmão, se eu não tomar uma decisão de renunciar à vida pecaminosa. A porta quem é? É Jesus. Quem está entendendo a mensagem? Está ou não está? A porta é Jesus. Eu preciso passar por essa porta para sair dessa situação e viver uma outra situação. Porque é pela porta que eu tenho que passar, porque é ela que me dá acesso de um ambiente ao outro. Você passou pela porta da igreja aqui. Você saiu do ambiente da rua
para o ambiente do templo da igreja. Você teve que passar pela porta. Não tem como você mudar de ambiente se você não passar pela porta. Não tem como você ter uma mudança na sua vida se você não passar pela porta que é Jesus. E para passar por essa porta, a porta é estreita, querido. A porta é estreita. Nem todo mundo vai entrar no céu. Nem todo mundo vai não, pessoal. Não é todo mundo que vai entrar no céu, não. Não é todo mundo que vai sair de um ambiente para o outro, porque nem todo mundo quer largar algumas coisas. Você lembra de Ló, que recebe a visita dos anjos de Deus? Saiam daí, porque Sodoma e Gomorra vai ser destruída. Mas a mulher do Ló estava apegada a tudo aquilo. E o Ló disse: vamos embora. Não olhe para trás, disse o anjo. E todo mundo foi andando para sair daquele ambiente de destruição. Mas a mulher do Ló olha para trás e ficou. Não entrou no livramento que Deus tinha para ela. Era para ela também. Não era para ela ter morrido, era para ela ter sobrevivido. A história poderia ser outra. Não é um assunto de hoje, mas depois as filhas de Ló fizeram a besteira de se deitar com o próprio pai. Negócio louco. Isso trouxe condenação e sofrimento para o povo de Deus. Mas tudo começou lá no erro da mãe, que não devia ter olhado para trás. As filhas já deviam estar contaminadas com aquela cultura de pecado de Sodoma e Gomorra. E depois deitaram-se com o próprio pai. Então as coisas vão indo por um caminho que às vezes as pessoas não percebem, que elas precisam se acertar para a vida mudar. A pessoa tem que se acertar para a vida ser transformada. Amém? Quem quer acertar o que está errado na sua vida aí? Eu não quero. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio não. Deuteronômio já estávamos. Aliás, estamos aqui ainda. Deixa eu terminar o Deuteronômio. Oh, meu Deus. A gente não pode deixar de continuar aqui até o versículo. Verso de número 6. E ali, olha agora: trareis os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Está falando da fidelidade nos dízimos e nas ofertas que eles deveriam praticar, coisa que também devemos praticar. Agora chega o ponto principal, verso 7. E ali, o que vai acontecer? Comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis. Em que, pessoal? Em tudo em que poreis a vossa mão, vós e as vossas casas, no que te abençoar quem? O Senhor vosso Deus. Depois você lê o restante. Então há uma bênção grande para nós. Há uma bênção maravilhosa. O Evangelho é uma terra de promessas, de muita fartura, de muita felicidade, de restauração, de cura, de libertação, de paz. Olha, as bênçãos são muitas. Agora, para viver tudo isso, nós temos que passar pela porta que é Jesus, para vivermos esse milagre de Deus. Amém? Agora, pastor, mas não existe essa coisa do diabo fechar a porta, do demônio trancar os caminhos? Não tem um negócio aí de um bicho que chama, que tranca a rua, que não sei o quê, que tranca os caminhos, e não tem essa coisa de porta fechada, e não tem esse negócio? Tem tudo isso. Mas quando você aproxima-se de Deus, tudo
tudo isso cairá por terra. Todas as barreiras que o diabo tentar colocar, todo obstáculo que o demônio botar no teu caminho, vai cair por terra. Olha bem o que diz Isaías, capítulo 45. Isaías 45, vamos lá. Diz para nós aqui o versículo 2. Encontraram? Isaías capítulo 45, versículo 2, ele diz assim. Vamos juntos em voz alta, hein? Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei o quê? Os ferrolhos de ferro. Diga para o vizinho, se a porta não abrir, Deus vai meter o pé. É ou não é? Se a porta não se abrir para você, Deus vai meter o pé nessa porta, e vai quebrar essa porta, e vai quebrar esses ferrolhos. Olha o que Deus está dizendo. Ele diz, pessoal, que não tem porta fechada para ele, meu irmão. Não tem. Ele disse, as portas de bronze eu quebrarei. Ele quebra as portas de bronze que tiver no nosso caminho, e despedaça os ferrolhos de ferro. Por que o diabo tenta fechar essas portas? Porque ele não quer que tomemos posse das nossas bênçãos. Então ele vai tentar colocar barreira no caminho. O apóstolo Paulo disse assim, uma porta grande e eficaz me abriu, mas muitos são os meus adversários. Então os adversários aparecem. O diabo quer fechar a porta de todo lado. Ele quer impedir você de se realizar. Você casa, ele não quer deixar você. Primeiro, ele não quer deixar você casar. Casou, ele não quer deixar você ser feliz. Teve filhos, ele não quer que seus filhos te deem alegria. Teve netos, ele quer que os netos façam você sofrer. Sabe, é tudo assim. Ele sempre vai ser um opositor. Ele é inimigo. Ele é adversário. Então ele sempre vai se opor. Sempre vai tentar criar barreira e dificuldade no nosso caminho. Mas olha o que Deus diz. Eu quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Mas aqui tem um detalhe. Preste atenção. Não há portas fechadas para Deus. Ele abre portas para você em qualquer área que você tiver necessidade. Mas olha bem o início do versículo. Eu irei adiante de ti. Primeira coisa. Se você quer que Deus quebre as portas de bronze, os ferrolhos de ferro na sua vida, Deus tem que estar na sua frente. Não é atrás de você, não. Não é Deus que vai te seguir. É você que tem que seguir o Senhor. Deus tem que estar na sua frente para abrir os seus caminhos. E aí, a detalhe, é uma questão que eu tenho que colocar Deus na minha frente. Você tem que colocar Deus na sua frente. O Jó vai dizer, se eu me adiantar, o Senhor não está lá. Se eu me atrasar, eu vou ficar para trás. Eu tenho que andar junto com o Senhor. Eu não posso me adiantar querendo fazer a coisa do meu jeito. Alguém já disse que o apressado come cru. Então eu tenho que aprender a andar com o Senhor. Como é que eu coloco Deus na minha frente? Quando eu busco Deus em primeiro lugar. Mateus 6,33 vai dizer para nós: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão tiradas. Elas te serão.
Sabe, quando a gente não busca em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas nos são tiradas. Elas nos são tiradas. Quando a gente não prioriza buscar o reino de Deus, as demais coisas são tiradas da gente. Quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas nos serão acrescentadas. Que demais coisas são essas, pastor? Aí você tem que ler o contexto de Mateus 6. Jesus vai explicar. Olha as aves do céu. Não semeiam, não cegam, mas o Senhor as alimenta. Olha os lírios do campo. Nem Salomão se vestiu tão bem quanto eles. E vós, homens de pouca fé, não tendes mais valor do que essas coisas? Que hoje estão aí e amanhã não estão mais? Aí ele vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que ele está chamando de demais coisas? As necessidades que os seres humanos têm. E ele exemplifica como alimentação e vestimenta. Necessidades para o homem. Necessidade de comida. Não vai faltar. Lhe será acrescentado. Vestes será acrescentada. Quando você busca primeiro o reino de Deus, Deus vai lhe acrescentar as demais coisas. As demais coisas se traduz por coisas materiais. Coisas materiais e que a gente precisa. É, não é? Quem precisa de casa para morar? Precisa ou não precisa? Precisamos. Né? Precisamos de um teto para cobrir a nossa cabeça, não é verdade? Quem precisa de roupa para vestir? Precisa ou não precisa? Precisamos. Nos dias frios, precisamos dos cobertores, é ou não é? Não é assim? Precisamos de condições de se locomover, seja de ônibus, seja de carro, mas precisamos. Precisamos de tantas coisas, precisamos de comida, precisamos ou não? Quem gosta de comer aí? Hã? Gosta, né? Mas não é só gostar, é necessidade. Porque se o homem não comer, ele começa a ficar desnutrido, daqui a pouco fica doente. Tem que se alimentar. Então há necessidades para a vida humana, que Deus diz: eu vou suprir. Não é? Filipenses 4,19 vai dizer: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá em glória por Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Então diga: todas as minhas necessidades serão supridas em glória por Cristo Jesus. Quando você coloca Deus à sua frente, Deus tem que estar na sua frente. Deus não tem que estar atrás de você. Deus tem que estar na sua frente. Você tem que colocar Deus à sua frente. E como é que eu coloco Deus na minha frente? Quando eu começo a priorizar servir a Deus, buscar a Ele, pedir a Ele uma direção. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Me dê uma direção. Ah, pastor, eu quero construir uma família. Comece a orar a Deus. Gostou de alguém? Senhor, essa é a pessoa certa? O meu coração está se enganando. Não é só essa pessoa certa. Agora é o momento certo para isso? Eu devo estar pensando nisso agora? Ou ainda tenho que me preparar para algumas coisas da minha vida? Você tem que ir na Bíblia. Provérbios vai dizer primeiro que você primeiro tem que preparar a sua fazenda para depois arrumar a mulher para casar, amigo. Você quer arrumar uma mulher para casar e não tem onde colocá-la? Quer convidá-la para ficar debaixo da ponte? Que amor é esse? Vai tirá-la da casa dela para depois ficar passando apuro com você? A Bíblia manda preparar primeiro a sua fazenda. Provérbios vai dizer isso. Prepara primeiro a tua fazenda. Então a pessoa tem que pensar. Ah, o que eu quero? Jesus, é para fazer isso ou não é? Eu devo tomar essa decisão? Me dá uma direção, Pai. Me mostra o teu caminho. Me ensina como é que eu devo proceder. Eu preciso da tua instrução. Coloca Deus à sua frente.
Amém, pessoal? Começa a colocar Deus na sua frente. Deixa Deus guiar você. Lembra do salmista dizendo: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Começa a ler a Bíblia. Deus vai começar a dirigir você. Você vai sentir naquela palavra que a decisão certa a tomar é tal decisão. Deus vai te dar uma luz, vai te orientar como proceder, o que fazer. O salmista Davi disse, olha só, no Salmo 16. Salmo 16. Ele diz assim, ó. Salmo 16. Leio com você a partir do verso 5. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem em lugares deliciosos. Olha que coisa, hein? Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei o Senhor, que me aconselhou. Até o meu coração me ensina de noite. Por que tudo isso acontece com ele? Olha o verso 8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Amém? Então Davi está dizendo aqui, ele diz assim, olha, a minha vida está uma bênção. Me coube a porção da sua herança. O Senhor está me sustentando com a sorte. Olha, as minhas linhas caem em lugares deliciosos. Quer dizer, as coisas estão tudo dando certo para mim. Vida vitoriosa, Davi está falando. Mas por quê? Por quê? Porque eu tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Aí eu tenho a bênção dele. Amém, pessoal? É o que nós precisamos. Se queremos, de verdade, ter os nossos caminhos transformados, a nossa vida abençoada. Volta comigo a Isaías 45. Aí ele vai dizer: eu irei adiante de ti. Olha agora. E o que eu vou fazer quando eu for à sua frente? E endireitarei os caminhos tortos. Caminho torto tem que ser endireitado. É assim que a gente chega na igreja. Nós temos que vir como estamos. Pastor, eu estou pensando, no dia que eu largar o cigarro, eu vou para a igreja. Você nunca vai vir. O diabo não vai deixar você largar nunca esse cigarro. Você nunca se converter na vida. Então o que você tem que fazer? Você tem que vir para a igreja, servir a Deus, buscar a Ele, clamar a Ele e resistir a esse capeta que faz você fumar. Mandar esse bicho indo embora da sua vida. É isso que você tem que fazer. A atitude é sua. Você vem como está, mas você tem que colocar no coração: eu não vou ficar do jeito que eu estou. Eu vou me libertar desse negócio. Amém? Ou seja, Deus vai endireitar o seu caminho. Como é que Deus endireita o nosso caminho? Deus endireita o nosso caminho à medida em que nós reconhecemos o que a palavra de Deus fala. Provérbios 3 vai falar isso para nós. Vamos lá para Provérbios 3. Provérbios 3. O que vai dizer Provérbios 3? Verso 6. Reconhece-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará, as tuas veredas. O que é vereda? Caminho estreito. Então Deus está dizendo, à medida que você reconhece o que a palavra de Deus fala em cada situação, Deus está endireitando a sua vida. Amém? É isso que Deus está fazendo. Uma mulher, um tempo atrás, foi lá no Rio de Janeiro. Eu orava, ela manifestava com o demônio direto na igreja. E cada demônio bravo e tal. Um dia, eu atendi ela, e ela disse para mim: pastor, não sei por que eu não me liberto e tal. Sabe, eu quero ser feliz, eu queria que o senhor orasse pela minha vida sentimental. Essa é a história. Eu falei para ela: tudo bem, você namora, você é casada, como é que é? Ela disse: pastor, eu tenho um relacionamento com uma pessoa. Deixa eu entender, como é que é esse relacionamento? Você vive com esse homem? Você tem relacionamento íntimo com esse homem? Você pastor. Você mora com ele? Não, ele não mora comigo. Ele mora com a mulher dele. Mas pastor, ele não gosta dela não. Ele não tem nada com ela.
Ele só está com ela porque ele tem dó dela. Porque ele gosta mesmo é de mim, pastor. Fala, tá. E você quer que eu ore para quê? Não quero que o senhor ore, pastor, para ele largar definitivamente essa mulher e vir viver comigo de uma vez por todas. Eu falei para ela, olha, preste bem atenção. Eu não vou fazer essa oração por você. E se eu fizesse, Deus não iria atender. Porque você está destruindo um casamento. Não, pastor, eu não estou destruindo, eles já estavam separados quando eu conheci ele. Deixa eu explicar para você o seguinte. A Bíblia diz que o marido tem que amar a sua esposa. Se ele não ama a esposa dele, problema dele. Azar dele. Ele deveria ter feito a escolha certa antes de casar. Casou, problema dele. Agora você está entrando num relacionamento com problemas. Ele deveria buscar a Deus para Deus consertar e sarar o que está acontecendo com eles. E não entrar nesse relacionamento por você ser a outra dessa história. Porque esse espírito que manifesta em você toda vez que eu oro por você, é esse demônio da prostituição. Que faz você estar interessado por um homem casado. Com tanto homem no mundo, você vai arrumar um homem casado, minha filha? Comprometido? Você é solteira? Eu sou solteira. Então, minha filha, toma juízo nessa cabeça. Procura um homem livre e desimpedido na vida. Olha o que a Bíblia diz para aquela pessoa que se prostitui. Provérbios 6 vai dizer para nós, com todas as letras, que aquela pessoa que se prostitui é falta de entendimento. É uma forma, assim, educada de Deus dizer, quem se prostitui é burro. Por que burrice? O versículo vai dizer por quê? Porque ele vai perder tudo. Ele vai parar na miséria. E ele vai ficar buscando um bocado de pão, vai pedir pão, vai parar na miséria quem vive assim. E além de tudo isso, não vai entrar no céu. Porque está escrito aqui que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Então, minha filha, se você quer mudar de vida, eu te dou um conselho. Sai fora disso. Aí o que ela fez? Ela foi no homem e falou para ele, o pastor falou que eu tenho que separar de você. Está tudo errado, o pastor disse. Aí o pastor foi lá, aí o homem foi lá na igreja para falar com o pastor, né? O senhor falou para ela que ela tem que me largar. Eu disse para ele, olha aqui, deixa eu te explicar o seguinte. Ela me perguntou e eu respondi a ela segundo o que a palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus diz que o homem se unirá a uma mulher e os dois serão uma só carne, e diz que a Bíblia afirma a Escritura que isso é até a morte, que até que a morte os separe. Então, o que eu ensinei para ela, eu ensino para o senhor. Que o senhor deve amar a tua esposa. E não se envolver com a mulher que não é a tua esposa. Aí, mas o senhor tem que entender que eu não gosto dela. Eu não quero nada dela, só tenho pena dela. Eu disse, olha, meu amigo, vou dizer para o senhor que aí é um problema seu. Problema seu. Se o senhor não gosta dela. Mas a Bíblia diz que o senhor deveria amar a tua esposa. Se o senhor não quiser obedecer a Deus, é um problema seu e é um problema dela. Mas eu não posso ensinar para ela uma coisa que não esteja de acordo com a Bíblia Sagrada, o senhor está entendendo? O senhor faz da sua vida o que o senhor quiser e ela faz da vida dela o que ela quiser. Agora, eu não vou te instruir errado. Se o senhor quer alguém que te instrui errado, procura outro lugar. Que aqui eu vou te instruir certo. A decisão é sua. A vida não é minha, querido. A vida é de vocês. Faça a vida de vocês o que vocês quiserem. E ela tomou a decisão e disse, não, eu não quero não. Não vou ficar com você não. Bom, é uma decisão dela. Resultado, a mulher parou de manifestar demônio. Porque ela passou pela porta. Largando a vida errada. Às vezes as pessoas querem muitas orações. Só que nem sempre é a oração que resolve o seu problema. Às vezes é a obediência
que está te faltando para a solução do seu problema. Quem está entendendo? Está entendendo ou não? Às vezes as pessoas querem um passo de mágica. Eu acho que a pessoa veio lá do terreiro da macumba e continua achando que a igreja é igual na macumba. Eu quero ficar com aquele homem, então vamos bater o tambor para ficar. Aí daqui a pouco, aí a mulher do cara vem, não, eu quero ficar com meu marido, então vamos bater o tambor para ficar, para você ficar. Ó, meu irmão, a Bíblia diz que o Espírito de Deus não é espírito de confusão. O espírito de confusão chama-se Satanás. É o diabo, é demônio. Então a pessoa tem que tomar uma atitude na vida. Ela precisa passar pela porta. Aí ela vai encontrar o que Jesus falou em João 10, um pasto verdejante, uma vida abundante, uma vida transformada, vitoriosa. Tem que passar pela porta, senão não tem jeito. Então ele diz, reconheça-o em todos os teus caminhos, ele endireitará a tua vereda. Ele vai endireitar a tua vida, querido. Verso 7, não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme a quem? Ao Senhor. E aparta-te do quê? Do mal. Sai fora das coisas erradas. Tem coisa errada, tem coisa maldita, assim, tem um negócio mal, sabe, mal explicado. Meu irmão, confusão. Sai fora. Ah, pastor, mas ele é o único homem que eu amo na vida. Ah, larga de ser boba. Isso é besteira. É o diabo lhe enganando e lhe aprisionando no pecado. Ou toma vergonha na cara e se acerta, ou vai continuar comendo o pão que o diabo amassou. Versículo 8. Isso será, olha, a obediência a Deus será um remédio. É a cura da pessoa. Será um remédio para o teu umbigo. Sabe, para tudo aquilo que você trouxe da tua mãe, não é? Toda a carga negativa genética que você adquiriu na vida, toda sujeira, toda coisa errada, tudo que você trouxe do seu pai, da sua mãe, tudo que vem do seu umbigo, é remédio para o teu umbigo. Precisa se libertar das coisas do seu passado e passar a viver uma nova vida com Jesus. Para o teu umbigo, é medula para os teus ossos. Verso 9, honra o Senhor com a tua fazenda, com as primícias de toda a tua renda. Seja fiel dizimista, seja fiel ofertante, ele está dizendo. 10, e se encherão, o quê? Os teus celeiros, abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Você vai ver o pasto verdejante, você vai ver a abundância te alcançando, você vai ver o milagre acontecendo. Quem está entendendo, diga amém. Tem que passar pela porta. Se não passar pela porta, meu querido, não tem jeito. Você pode pedir para o pastor, para o padre, para o pai de santo, para não sei quem, para a bezedeira. Você vai pedir para todo mundo aí e vai continuar com a vida derrotada. Não vai mudar. Porque enquanto a gente não passar pela porta, que é Jesus, a vida não muda. O resto é engano, querido. O resto é engano. Volta comigo para a gente terminar. Isaías 45. Aí ele vai dizer para nós, olha que coisa séria e tremenda. Então eu endireitarei, eu vou à tua frente, eu vou endireitar os teus caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Olha bem o que ele tem para nós agora, pessoal. Verso 3, vamos ler juntos com atenção, devagar. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas. Meu irmão, tem tesouro, tem riqueza que ninguém descobriu ainda e que você vai desfrutar. Quando você endireita o seu caminho, quando você anda na presença de Deus em retidão. Aí ele vai dizer, para que eu vou te dar esses tesouros, essas riquezas todas? Olha bem para quê? Para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Para que você possa saber quem é o Deus Todo-Poderoso.
e que Ele chama você pelo teu nome. Ele quer um relacionamento pessoal com você. Ele trata você, trata a sua causa, trata o seu problema, cuida de você, porque Ele te chama pelo nome. Ele não chama a gente de multidão, não, Ele chama pelo nome. Ele fala de maneira individualizada. Ele cuida do indivíduo, da pessoa. Não é um rebanho, não é uma multidão, é pessoa por pessoa que Ele trata. É assim que Deus faz. Mas para tudo isso, nós precisamos fazer como João 10. Eu tenho que ser ovelha de Jesus, ouvir a sua voz, e quando eu ouço a sua voz, o Espírito Santo abre a porta, me tira para fora do mundo, daquele mundo que eu vivia, me faz passar pela porta que é Jesus, e me oferece um pasto verdejante. Você ouviu Uma Palavra de Fé, com o pastor Rogério Postigo. Siga nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, @pr.rogériopostigo e @iigdbhmg.